Então, quando a gente fala da historicidade de São Lucas, é importante a gente falar de historicidade porque existem muitas visões a respeito de São Lucas, inclusive muitos, especialmente liberais, né, entendem que Lucas não necessariamente seja uma personagem histórica, uma pessoa histórica, né? Muita gente acha que é apenas uma construção narrativa, muita gente pensa que Lucas serve apenas para tapar alguns buracos e para criar um certo romance ali, né, digamos assim, né, quando na verdade a gente tem muitos elementos históricos favoráveis à existência dele e também da confiabilidade dos seus escritos. Então, as principais fontes para a gente falar sobre São Lucas, a primeira delas é a Escritura, é a base de tudo, né? É por aqui que a gente começa, né? Ela que tem a primazia sobre todos os documentos, né? Nós sabemos da existência de São Lucas por causa das Escrituras. Documentos antigos também, como, por exemplo, prólogos antigos, né? Documentos que estavam ali apensos, documentos que serviam para usos litúrgicos, né? Menologion, né? Que são basicamente calendários litúrgicos que contam sobre a vida dos santos, são memórias preservadas pela igreja, né? No Sinaxária, por exemplo. Os pais da igreja também são uma fonte importante, porque eles tinham acesso a tradições de que talvez a gente não conheça, né? E claro, muita coisa se perdeu e muitas coisas alguns não sabiam. Claro, a gente tem que fazer um recorte de cada um, ver o que cada um diz de interessante, para a gente poder montar o que for mais verossímil. Então, a gente tem o amparo dos pais da igreja, tanto no sentido de interpretação da escritura, quanto o que estava por trás das escrituras. A historiografia bizantina e medieval em geral, né, também nos ajuda em termos de entendimento sobre a identidade de São Lucas, né, reproduzindo memórias que dificilmente a gente tem acesso. Inclusive, eu fiz traduções de vários documentos, de alguns documentos, né, que não foram traduzidos sequer para o inglês, né, alguns textos assim bem específicos do período bizantino. Então eu trago no livro, né, esse aqui mesmo, a primeira edição, a gente já tem várias citações bastante interessantes. E a arqueologia, a gente tem muita coisa referente a isso. E os exames científicos. Em relação aos exames científicos, a gente está falando do Congresso Internacional que ocorreu em Pádua, né? Foram quase 3 anos de pesquisas, né? Até termos ali a divulgação, né? No Congresso, né? No Congresso foram divulgados ali centenas de artigos a respeito do corpo de São Lucas, outras investigações também em termos literários. Então foi bem diversificado realmente. Os textos que a gente tem no Novo Testamento em relação a São Lucas, a gente coloca aqui e depois a gente vai se aprofundar. São os textos explícitos, né? Esses são os explícitos. Tem ainda um texto que é um texto implícito, que tem referência
clara a Lucas, né? A referência é obscura, na verdade, não é clara, mas quando a gente liga os pontos, a gente entende que se refere a Lucas. Então, Colossenses 4,14, Paulo diz: cumprimenta-vos Lucas, o médico amado, e Demas ou Dimas, né, a depender da tradução. Em Filemon, na epístola a Filemon, também Lucas é mencionado como alguém que... Então, nessa primeira referência, a gente aprende sobre a profissão de Lucas no tempo em que Paulo escreve. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, Lucas era médico. Tá? Lembrando, pessoal, é muito interessante essa referência aqui aos Colossenses, porque a crítica acadêmica, o liberalismo teológico, geralmente costuma colocar que são apenas 7 as epístolas autênticas de Paulo, o restante são epístolas deuteropaulinas, tritopaulinas, né? Aqui a gente vê numa epístola questionável, né? Não está no rol das 7 epístolas consideradas autênticas. Só que aqui nós vemos um detalhe sobre a vida de São Lucas, que ele, segundo a Epístola aos Colossenses, era médico. Guardem esse detalhe para depois, quando a gente for tratar da linguagem médica, tá? Tem estudos sobre isso, estudos muito avançados sobre isso. Na Epístola a Filemon, Paulo, essa é considerada autêntica pelos críticos, Paulo também menciona Lucas e o coloca como um daqueles que trabalhavam com ele, ou seja, cooperavam. Então não pensem assim num sentido de rebaixar, tá, pessoal? No sentido de cooperador, tem ali o cooperador é o cara que está abaixo, né? Às vezes a gente pensa, não, porque tem o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono e o cooperador. Não, não é nesse sentido. Aquele que opera junto. Sim, da ideia de conjunto, né? Né? Ergoi aqui, ou ergi, né? Sinergi no grego moderno, ou sinergoi na pronúncia antiga, vem de ergon, que significa obra. Então, aquele que está junto na obra, aquele que opera junto. Então, ele fala, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, os meus cooperadores, né? Ele cita aqui. E também na segunda epístola a Timóteo, 4:11, Paulo diz, essa também é questionável, não está naquele rol, né? Que os críticos dizem que são as autênticas, né? Diz assim, Lucas é o único comigo. Marcos, toma Marcos contigo, pois a mim útil na diaconia.